Doutor Genô, e Ariano Suassuna? Gostava de contar alguns causos, veio para Cabrobó, um dos maiores escritores do nosso país. E o senhor, que visão tinha então daquele senhor simpático, cheio de graça, que deixou uma vasta literatura para a gente? Bom, o que nós podemos dizer inicialmente é que era uma cultura geral. O Ariano Suassuna, paraibano, que veio para Recife, se tornou um pernambucano, né? E a história dele, todo mundo conhece, de um homem culto. O contato que eu tive com ele foi aqui em Cabrobó, certa vez quando ele andou aqui, e ele queria conhecer alguma coisa da antiguidade. Ele sempre foi um homem avesso a essas expressões que o povo gosta de usar, usando o inglês. Estrangeirismo. Estrangeirismo, era. Então, eu levei ele para ver a matriz. Ele foi conhecer, achou encantadora, todos, né? Aí, eu conversando com ele, disse, olha, eu tenho uma afinidade com o senhor, numa coisa, eu também sou contra o estrangeirismo, que o senhor é. Basta lhe dizer, aqui tem um clube que é chamado Clube dos Morenos, que foi quem botei o nome de Miraselva Clube. Aqui tem o Alvorada Clube, que eu me lembrei de Brasília, e botei e fiz a mesma posição, a Alvorada Clube, para relembrar o palácio da Alvorada, da capital central do Brasil. Quer dizer que aquela estrutura na entrada do Alvorada Clube é para lembrar então o Palácio do Planalto? Palácio da Alvorada. Uhum. Palácio da Alvorada, para a residência do presidente. Sim. A fachada é a mesma, eu fiz com a mesma condição. E tem uma coisa, aqui eu botei nome em muita coisa. Botei no bar Chique Chique, botaram uma lanchonete aqui, fast food, em inglês. Que o senhor é avesso. O avesso, eu sou. O Alvorada Clube foi eu que dei o nome, sim. O Miracel, viu? E outros setores, bar Chique Chique, bar Carrapicho, usando só expressões do sertão, do canoeiro, porque tinha um bar de um amigo meu, que era visitado no sábado só por canoeiro, eu fui botei o nome do canoeiro, e assim por diante. O que eu batizei aqui foi com regionalismo. O senhor é mais João Guimarães Rosa, né? Gosta do regionalismo. Muito bem. Olha, eu tenho que perguntar para o senhor aqui, entrando agora num outro aspecto da vida do senhor, no aspecto matrimonial. O senhor tem 55 anos de casado com uma distinta senhora chamada Dona Gildaci. O que é que representa Dona Gildaci durante todo esse tempo com o senhor? Tudo. Ela é tudo para mim. Tudo para mim. Eu não posso viver sem ela. O senhor lembra em que situação o senhor conheceu Dona Gildaci? Conheci num baile de formatura no aeroporto, um baile de formatura de engenharia, que para inovar, que o engenheiro gostava das inovações, a valsa da festa foi um baião, um samba, uma música estranha, não era valsa. E lá eu conheci. E fui trabalhar perto dela, no palácio, na época do governo de Cid Sampaio, e ela trabalhando lá na Secretaria de Agricultura, que era vizinha ao palácio dela. Foi apresentado por quem? Por a família dela mesmo, gente da... Ah, foi? Foi. E eu fui e 55 anos com a mesma mulher, hoje né, é uma novidade muito séria. É, né? Porque eu vejo muitos casamentos se acabaram na porta do altar. E o meu está até agora com 55 anos. Ou ela me tolera bem, ou eu tolero ela. Veja só, o que é tão necessário para fazer um casamento tão longínquo assim, tão longevo? É amor, amor. O amor é quem manda tudo. São 55 anos de muito amor, então. De muito amor. 5 filhos e 8 netos. 5 filhos e 8 netos. É uma descendência boa. Para quem foi filho único. Muito bem. Agora, voltando para a atuação do senhor como promotor de justiça, qual foi o caso mais difícil que o senhor já pegou? O senhor lembra? Olha, eu não posso separar nenhum. Porque ser Ministério Público é uma situação dramática para uns. Sobretudo aqueles que são perversos com o réu. Eu nunca fui. Eu sempre respeitei o réu, sempre respeitei o corpo de jurado e sempre respeitei a testemunha. Eu não tive nenhum problema. O problema que eu vejo é o seguinte, eu fui promotor até 68, era uma classe. Da Constituição de 68 para cá, mudou, o Ministério Público hoje é um poder.
eu vejo promotor que mete o cacete no júri, no réu, acaba com o réu. Eu sempre aprendi no latim uma expressão que dizia réu res sacra est. Eu aprendi no direito romano. O réu é uma coisa sagrada. Réu res sacra est. Então eu sempre tratei o réu com o devido respeito. O trabalho do senhor quando promotor chegou a afastar muito o senhor, levar algum prejuízo em relação à família? Porque como promotor tem que estar sempre trabalhando, muitas vezes não sobra muito tempo para a família. Não, eu fui promotor, passei 12 anos sem férias, porque eu sendo um matuto e morando aqui, ninguém queria vir para o sertão. Então eu passei 12 anos com 3 comarcas. Eu acumulava floresta e Exu, que dá 320 quilômetros de uma para outra. Era uma viagem cômoda. Hoje meu filho acumula mais 2 varas, fora dele, mas no mesmo lugar. Eu dava 320 quilômetros de uma comarca para outra, de floresta para Exu. Muito bem. É o seguinte, o senhor, o Paulo Guilherme, o caçula, não é do senhor? É. Ele exerce qual função hoje? Ele hoje é gerente de Banco do Brasil, uma das gerências. E o Gidenor Júnior? É juiz de direito. Quantas comarcas? Quantas varas? Ele tem a vara dele e acumula mais 2. Agora, essa acumulação é eventual. Não significa que seja por eternamente. A Adriana é a única filha do senhor? É a única. Qual a função dela hoje? É auditora do Tribunal de Contas em Petrolina. O João Henrique? É advogado. E o Carlos Romero? Carlos Romero é agrônomo, trabalha numa firma terceirizada, dando assistência em Jaboatão dos Guararapes. Só o Carlos Romero que não foi para o lado da justiça. Mas ele fez o vestibular de direito e passou também. Ah, então foi a opção dele não seguir. Não seguiram. A Adriana passou em direito e administração de empresa. Preferiu fazer administração de empresa. Foi útil para ela, para o cara que ela achava. Fez concurso para o Tribunal de Contas. Quando o senhor olha para o filho do senhor mais velho, Gidenor Júnior, exercendo uma função de juiz, tendo em vista a criminalidade hoje e a função de juiz tão observada principalmente por criminosos, o senhor chega a ficar preocupado em algum momento? Dá, de qualquer modo dá preocupação. Agora ele tem o mesmo zelo que eu, pelo réu. Ele zela muito por isso. Ele puxou a mim nesse aspecto. É na letra da lei? Na letra da lei. Olha, veja bem. Eu fiz um júri. Eu vou contar isso com vaidade. Eu fiz um júri em Salgueiro, e quem estava, eu era promotor, e tinha um advogado. Era o diretor da faculdade do Crato, diretor, e professor de direito penal. E trouxe mais 2 estudantes para auxiliar nesse júri. Eu sozinho na promotoria. Ele não me aparteou nenhuma vez. E o réu foi condenado a 9 anos de cadeia, com a minha acusação. Depois do júri, o advogado, professor, dono da faculdade de direito do Crato, me chamou e disse: me diga uma coisa, eu nunca trabalhei com um promotor que tivesse a sua ética. Você vê que eu não lhe apartei, porque eu tinha cópia do processo. Tinha muita coisa ruim contra meu réu. E você, por que você lia e pulava aquele sarauê contra o meu réu? Eu disse, sabe por quê? É o respeito que eu tenho pelo réu. E na minha frente, estava chorando, a mãe dele, com um véu enrolado na cabeça. A mãe dele. Por que ele não foi condenado? Por que eu destruí? Por que eu atacá-lo? Não, eu respeito. Certa vez, em Belém de São Francisco, eu fiz um júri. E depois do júri, eu tinha os amigos, tinha exposição de gado. Nós fomos para as barracas da exposição. E o réu foi liberado, foi absolvido. Só era encostado lá. E a gente, daqui a pouco ele pagava a conta. Aí a gente foi para outra barraca. Ela já estava desconfiada. Disse, Gil, por que aqui esse rapaz foi no seu pé? Estou preocupado. O réu, em todo lugar que a gente chegar, ele chegava. Aí eu fui e chamei, eu digo, olha, minha mulher está preocupada, por que é que você está assim, paga a conta, chega, se aproxima dele disso. Sabe uma coisa? Eu fui o acusador de você. Ele disse, mas eu quero dizer ao senhor, tanto mais o senhor me acusar, mas eu lhe queria bem. Por quê? Porque o senhor não me ofendeu. Gidenor Pires,
Hoje nós temos muitos casos envolvendo corrupção, e a corrupção não apenas envolvendo políticos, mas várias outras pessoas de várias esferas da nossa sociedade. O senhor, como promotor de justiça, como é que o senhor avalia isso? Hoje a corrupção está mais intensa, ou hoje os recursos de quem investiga está mais atualizado e a disponibilidade para a investigação é muito maior? Olha, a corrupção ela sempre existiu. Isso não é desse século, não. E não é também só do Brasil, privativo, né? Mas eu acho que agora é que a autoridade tomou a envergadura de resolver o problema da corrupção. Eu acho isso. Essa Lava Jato é um organismo indispensável hoje ao país. Basta lhe dizer que a Lava Jato não ressuscitou somente a corrupção pública, não, nem do homem público. Desnudou, né? Mudou. Tem gente no esporte hoje que é uma coisa terrível, né? Tem um governador de São Paulo preso nos Estados Unidos por corrupção no futebol. Então, como é que o senhor avalia a Lava Jato, então? Eu acho que é indispensável hoje. Ela foi útil ao país, foi útil. Por outro lado, quando muito aclamado pelo povo, tem gente que diz que as pessoas, quando muito aclamadas, tomam de um certo poder e cometem excessos. Não, o excesso deve ser alguém que está sofrendo a perseguição da Lava Jato. Deve ser. Porque, ultimamente, por exemplo, tem um problema das autoridades, aquilo ali é um fruto de revolta contra a autoridade. É uma reação. É uma reação com o poder da Lava Jato. Agora, está muito sério esse problema, eu até agora eu não tenho uma opinião correta a respeito do assunto, porque estou vendo a discussão primeiro. Certo. Estou sentindo. O senhor se refere ao abuso de autoridade que foi votado e aprovado pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, e agora foi para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E eu acredito que o Bolsonaro deve vetar parte daquele. O senhor acha que ele vai vetar parte? Parte, eu acho que ele veta. Por exemplo, vou colocar um ponto que está lá. Um policial que algema alguém que está sendo investigado, esse policial, ele tem que ser preso por isso? Olha, veja bem. O policial hoje morre muita gente. Morre muito policial. O policial hoje é o inimigo número 1 do bandido. Então, ele tem precauções. Eu acredito que pode haver um excesso. Mas esse excesso não é obrigado a ser condenado. Condenado por quê? Se ele está ali, ele está com receio de morrer. Ele faz aquilo em defesa dele. Porque ele está vendo, antigamente não existia isso não. Eu fui promotor e nunca vi esse mortandade que tem com um policial. Um promotor de justiça que dá uma declaração contrária a alguém que está sendo investigado, esse promotor de justiça deve responder penalmente, ser preso por isso? Não, mas veja bem, o Ministério Público é um órgão de parecer, não é de despachar. A vida do Ministério Público é em cima de parecer. Parecer é uma opinião dele. Por que condenar se ele tem uma opinião? A opinião é do Ministério Público, a opinião é do advogado. Sim. Então eu acho que se ele diz, ele deve ter algum fundamento. Assim ninguém perdia. Você vai para um júri, você perde um júri. Eu perdia mais do que ganhava. O Ministério Público sempre perdeu muito. Muito bem. Uma outra coisa que toma o debate nacional, e o senhor também, claro, né? Está gabaritadíssimo para falar sobre o assunto, é abalizado para isso, é a chamada prisão em segunda instância. Há uma revolta muito grande das pessoas que estão implicadas e com indícios e com investigações sobre elas, sobre essa prisão em segunda instância. O texto constitucional diz que só pode ser preso depois de julgado, transitado e julgado. Só que a Lava Jato e também a Força Tarefa dizem que é necessário mudar isso para que a prisão venha logo em segunda instância. O senhor concorda com a prisão em segunda instância ou o senhor prefere que siga a Carta da Constituição apenas transitado e julgado? Olha, eu acho que a segunda instância já resolve o problema. Veja bem, eu nunca fui a favor da pena de morte. Eu sempre sou contra. Muitas vezes você diz, só a pena de morte resolvia. Você pode até dizer isso da boca para fora. Porque eu conheço o caso de alguém ser condenado e depois aparecer o verdadeiro criminoso. Se fosse a pena de morte, já tinha morrido, como é que podia? Quem podia indenizar a morte? Né? A pessoa vai pena de morte, aí depois descobre que é inocente. Eu tenho um júri mesmo, que foi condenado no júri. Um réu, eu conheço ele no júri. E depois apareceu o verdadeiro réu. Quer dizer, pena de morte
Não é necessário, não. Eu vou citar alguns nomes aqui e eu queria que rapidamente o senhor dissesse a impressão que o senhor tem deles. Tá? Presidente Jair Bolsonaro. Olha, eu votei nele, acho ele um presidente popular. Ele veio com as inovações interessantes. Ele está vendo um contato assim. Ainda ontem uma pessoa me contou que o filho de Nego Avelar esteve lá em Brasília e tal, e ele passou por ele, o presidente passou, e ele foi lá olhar e tal. Aí disse: presidente, eu sou de Cabrobó. Ele disse: dê um abraço ao povo de Cabrobó. Quer dizer, isso não aconteceu com nenhum presidente até hoje, não. Um outro nome agora. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Considero um grande presidente. Culto, inteligente, e foi, pelo menos, até para o contrário, não é corrupto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva tem seus problemas. Não é possível que ele, com tanto processo, não tenha um que tenha validade. Será que a justiça é culpada de tudo? Hoje você está vendo um Palocci que foi gente dele, veio declarando tudo, veio acabando com ele. Enquanto governo, as políticas sociais, o que é que o senhor tem a dizer? Não, ele fez alguma coisa boa. Ele foi bem pelo social. Vou citar outro aqui. O ex-presidente Michel Temer. Olha, eu tinha uma impressão diferente, mas já estou vendo ele também com corrupção. Eu tinha impressão diferente dele, quando ele assumiu. Mas já está envolvido também. A ex-presidente Dilma Rousseff. Até agora ninguém provou nada contra ela. Para o senhor ela é inocente, então? Até agora é. Tá bom. Vamos para a parte artística agora. Ariano Suassuna. Em uma palavra, tem como? Ariano Suassuna? Ariano Suassuna, um culto, eu considero. Luiz Gonzaga. Um sertanejo matuto danado. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Lampião. Olha, Lampião, você tem uma história dupla. Viu? Ele foi um cangaceiro. Ele deve ter algum motivo para ser cangaceiro. Ele deve ter tido algum motivo. Eu não sei qual foi. Mas ele foi bom, foi. Serra Talhada tinha uma campanha para botar um busto dele lá e tinha também o pessoal contra. Por quê? Porque ele foi um bandido. E em Cabrobó ele respeitou. Dizia ele que ele era afilhado de Nossa Senhora da Conceição. Ele respeitou. Chegou um camarada mesmo com a máquina que roubou da casa da minha avó, do meu avô, e ele mandou devolver. Que em Cabrobó não queria nada. Almoçou aqui, no chalé. Disse que apenas na hora que botaram o almoço do seu dono, que era o dono, ele trocou o prato. Com medo de ser envenenado. Pegou o prato dele, passou para seu dono, pegou o dono da casa e foi comer. Agora a gente traz para cá, mas para o nosso município. A impressão do senhor sobre o senhor Lorival Russo. Muito inteligente, competente, porque existem as pessoas ignorantes, existem as pessoas que não têm instrução, mas é competente, porque o compadre Lorival conhecia muito. Ele não teve a instrução necessária, não foi universitário, não foi, mas era competente. Ex-prefeito Edgar Caldas. Foi um bom prefeito. Foi um bom prefeito. Hoje eu não sei se ele seguia mais, mas... Ex-prefeito Eudes Caldas. Olha, eu não tenho muito o que dizer não desse povo, porque é um povo que dominou mesmo, né? O Zé Caldas de lá para cá perdeu só uma eleição. Aí até conta de gato, acho que de gato perdeu, né? Não tenho o que dizer não. Ex-prefeito Auricélio Torres. Olha, eu considero o Auricélio foi muito ausente. Não foi. Foi um camarada que meu pai praticamente fez ele médico, porque ele trabalhava com meu pai na farmácia. Mas ele é muito indiferente. Ele passou 4 anos, eu não conhecia o gabinete dele. Não sei onde é. E agora a gente vai para o atual prefeito, Marcílio Cavalcante. Marcílio ainda não posso fazer o raciocínio, não. Mas ele não está muito bem, não. Está havendo uns problemas, não sei se é dificuldade financeira, mas ele tem feito. Eu converso muito com ele assim, quando sempre me encontro, entendeu? E gosto de dizer.
o pai dele foi ditador aqui, né? Foi presidente, foi prefeito nomeado na época da ditadura. As Forças Armadas. Ele foi nomeado aqui. Como nós tivemos prefeito aqui, Pedro Ramos, que foi de fora, o Cadelha, foram prefeitos de fora nomeados para aqui. Aqui, da esquerda para a direita, o primeiro é o Paulo Guilherme, filho caçula do casal. O segundo é o Judenor Júnior, que é o mais velho. Dona Judaci aparece na terceira posição. Ao lado, a Adriana. Na quinta posição está o doutor Judenor. O sexto é o João Henrique. E o sétimo é o Carlos Romero. Bem, com certeza vocês ouviram algumas vozes e muitas citações. As vozes eram dessa senhora aqui do lado. E as citações eram do doutor Judenor falando da esposa. Pois bem, estamos com ela aqui, Dona Judaci, esposa do doutor Judenor, há 55 anos. É bodas de quê mesmo? De ouro. E agora boda de vinho, né, que a gente vai fazer, se Deus quiser. 55 anos de casado. O que a senhora tem a dizer sobre o marido da senhora? Não, ele tem sido 100%, tem sido o esteio da nossa família, né? Muito bom, muito compreensivo, muito humano, muito caridoso, que eu acho, a coisa que eu mais aprecio numa pessoa é ser humano e caridoso com o próximo, ele é. Dona Judaci, a senhora nasceu onde? Na Caratu, uma cidade próxima aqui de Paulo Afonso, indo para Petrolândia, da Paulo Afonso. Caratu é a terceira cidade mais alta de Pernambuco, bem frio, bem gostoso. Eu nasci e me criei lá. E depois, com 12 anos, fui para o Colégio das Damas Cristãs. Meu primo era bispo lá, e eu fui para lá, e depois fiquei em Recife, terminei o curso, foi quando conheci Judenor. Qual foi o maior perrengue que a senhora já passou ao lado do esposo da senhora, doutor Judenor? A coisa mais difícil até agora? Bem, quando eu engravidei, eu morava aqui na casa dos pais dele, né? Tinha maior acanhamento de como é que eu vou ficar grávida aqui. Parecia que não era uma coisa lícita, né? Mas graças a Deus foi tudo bem. Só que eu perdi muito peso, emagreci, perdi peso, vomitava, me sentia mal, porque não aceitava aquela situação, assim, morando aqui, ter que engravidar, né? Mas passou tudo bem. E depois, a maior preocupação que eu tive foi que ele viajava muito naquele tempo. Graças a Deus não existia esses assaltos e tudo. Mas nós passamos por vínhamos de Recife uma vez numa caminhonete com ele. De Belém para cá a gente sofreu um assalto. Mas Deus é tão bom e toda vez nos amparou que eu disse: moço, o que é isso? A gente no meio da estrada, ele disse: por quê? A gente está passando necessidade, não tem de que viver, não sei o quê. Eu sou, meu filho, por favor, mude de profissão, isso não é coisa. Não, a gente está passando necessidade. Aí Judenor disse a ele: eu tenho R$500 no banco, vou dar um cheque a você de R$400. Ele dá um cheque, complica. Mas graças a Deus, Deus é tão bom, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Saúde que nos protege, que eles pararam, devolveram tudo, porque eu disse: nós somos advogados, meu marido vai fazer um júri amanhã, nós estamos indo apressada. Nós viemos de Belém para cá, umas 3 horas da tarde. Aconteceu isso, foi o maior perrengue que eu tive. Né? Muito bem, ele disse que conhece a senhora num baile, foi apresentado pela família da senhora. Quem foram essas pessoas que apresentaram a senhora para ele? Umas primas minhas que são de Inajá. Meu tio Antônio tinha essas filhas e eu frequentava muito a casa delas. E então nós fomos ao baile dos meninos. Era um engenheiro que casou logo depois com minha prima, era noivo. E então eu fui com elas e lá nos conhecemos. Mas depois continuamos, descobrimos que eu trabalhava no Palácio, o meu primo era secretário de Agricultura, e eu trabalhava com ele. E ele trabalhava com o doutor Cid Sampaio em Recife, lá no Palácio. A gente ficou se encontrando. Muito bem, eu perguntei para ele, vou fazer a mesma pergunta para a senhora. O que é que essencialmente mantém um casamento de 55 anos? O amor em primeiro lugar, né? Compreensão e saber driblar a história, né? A hora ele está me sentindo chateado, eu tenho que entender.
Ora, eu estou, ele tem que entender. E assim tem que ir, altos e baixos, mas... Doutor Judenor Pires agora vai responder qual a relação que ele tem com o tempo. O tempo judiou mais, o tempo trouxe mais alegria. Esse tempo que às vezes para algum castiga, para outros traz mais felicidade. Doutor Judenor Pires, essa série de entrevistas se chama Cronos, Tempo. Então, qual a relação que o senhor teve com o tempo? O que é que o senhor tem a dizer dele até esse momento da vida do senhor? Olha, eu considero o tempo para mim muito bom. Tive um pai muito bom, avô, pessoal muito bom comigo. Fui filho único, não fui dengoso. Fui um filho que nunca tive esses privilégios de nada. Eu fui fazer o exame de admissão em Petrolina, em cima de uma carrada de feijão, porque não tinha onde, não tinha nada. Meu pai e minha mãe foram na mulher para me levar e eu fui em cima da carga, no caminhão. Por Parnamirim, porque o Riacho do Bicho não deixou passar por aqui. Fui para lá. De lá, de férias, eu cheguei a vir até em cima de uma carga de Caruá. Subi numa escada. Numa carga, Caruá e algodão é uma carga alta, né? E eu sempre voltava lá. Com bem 8 moças de Santa Maria da Boa Vista. Tudo em cima. Você vê, não tinha onde, não tinha lotação, não tinha nada aqui. Nem tinha estrada. O que é que o tempo ofereceu mais para o senhor? Ofereceu uma grande mulher para mim, 5 filhos e 8 netos. Isso é uma satisfação que eu tive. O tempo para mim foi, até agora, foi favorável. Eu não considero nada ruim do tempo que eu tenho. Muito bem. E assim, tenho muitos amigos, graças a Deus. Obrigado pelo apoio. E assim nós terminamos aqui mais essa entrevista da série Cronos, com o Dr. Judenor Pires. Como eu já disse, é um colosso, né, aqui no nosso município, alguém que não só conta a história dele, mas ao mesmo tempo conta a história do município. A gente agradece, Dr. Judenor, muito obrigado por ter recebido a nossa equipe de jornalismo tão bem aqui. Muito obrigado, eu que agradeço essa atenção.